Muito bem, chegou a hora da gente analisar o que anda acontecendo lá em Chicago com os preços da soja. Mais uma sessão positiva e foram altas até importantes hoje. A gente viu aí altas de 2 dígitos nos principais vencimentos, mercado subindo em torno de 14, 15 pontos nesses vencimentos lá em Chicago. A gente está já vendo aí uma aproximação do tal dos $12 por bushel, que foi uma resistência muito forte lá atrás, há 2 semanas atrás. Será que a gente tem fôlego para atingir esse patamar e, mais do que isso, romper esse patamar que serviu aí de referência para os preços por algum tempo? Vamos lá para Vinhedo, onde está Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Está aqui com a gente já no telão. Bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O mercado vem se recuperando lá em Chicago e a gente viu que da última vez ele tentou romper os $12 por bushel, não conseguiu, Fernando. Ele foi para os 11,50 e agora está já se aproximando de novo desse patamar. O que tem de diferente agora? Será que agora vai ou ainda é cedo para falar isso? Boa tarde, Alexander. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Nós estamos no weather market, nós tivemos aí um momento de incerteza, né, sobre o nosso clima. Tivemos aí um período de chuvas bastante irregulares. Aí nós tivemos uma cobertura boa de chuvas aí nos últimos dias, que deu uma acalmada nessa incerteza, mas claro que ainda estamos entrando agora num período aí em algumas regiões do país, num período de enchimento de grãos, né? Ainda temos outras regiões que estão na fase mais vegetativa, caso do Rio Grande do Sul. A Argentina também está nessa etapa aí mais vegetativa, então ainda tem todo um grau de incerteza sobre a safra do hemisfério sul. Isso, então, de certa forma, é a pauta dessa volatilidade na Bolsa de Chicago, né? Então, temos elementos, não temos elementos altistas mais, o mercado tem fundamentos altistas, mas nos últimos dias nós não temos tido nenhuma notícia que possa colocar o mercado acima dos 12, que possa romper psicologicamente esse patamar de 12. Né? Precisa ter alguma notícia mais. A demanda segue firme, nós tivemos bons embarques agora, até o dia 10, aí, mais de 2,3 milhões de toneladas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um volume de exportação já esse ano, comparativamente com o ano passado, 72% maior, então isso é um número bastante importante, mostra, né, que está arrefecendo toda aquela questão da guerra comercial e aquele gelo, né, que a China deu nos Estados Unidos. É importante salientar que isso era previsível, porque a China não pode ficar dependendo do Brasil e da Argentina, não é viável e nem interessante para a China concentrar a sua demanda no hemisfério sul. Então, a China, de fato, abriu um nível alto de demanda para aquisição de soja no hemisfério norte, e isso daí tem sido refletido nos relatórios do USDA, né? Uma redução de estoques e tudo mais. Toda a reestruturação da pecuária suína na China também vai refletir isso, toda aquela mudança do hábito alimentar do chinês, com uma exclusão legal, né, do consumo de carnes exóticas, carnes selvagens, etc. e tal, de origem selvagem. Então, tudo isso uma composição que gera fundamentos altistas, não só para a soja, mas para o milho e o trigo também. E de uma maneira geral, nós temos aí elementos que no médio prazo já vão dar sustentação para esses preços, o que é bom para o produtor brasileiro. A questão do câmbio,
que é um elemento que também aí está na composição, né, da formação do preço. Agora nós temos aí uma valorização do real frente ao dólar. Não é por conta dos fatores internos domésticos, ou seja, nós não atingimos um equilíbrio fiscal, não há um movimento do Estado brasileiro na recomposição da sua dívida pública. Existe aí ainda uma questão sobre a ajuda social que o governo ainda vai estender, pelo que tudo indica, ainda para 2021. Então, não é por aí. A questão é que o dólar está desvalorizando globalmente em relação às outras moedas a partir da eleição do Joe Biden, né? A indicação da Janet Yellen para o Banco Central americano, né, para o Federal Reserve, já indica que nós vamos ter o chamado quantitative easing, ou seja, ela vai imprimir dólar. O mercado já espera isso, né? Então, vamos ter mais emissão de dólar nos Estados Unidos, isso gera uma desvalorização do câmbio americano em relação às outras moedas. Então, a gente tem uma expectativa de que o dólar gradualmente vai caminhando aí para a casa dos 4. Claro que não vai ser rápido, também vai depender de fatores e elementos aqui no mercado interno, né? Vai depender, por exemplo, da nossa taxa de juros no médio prazo, porque isso pode atrair mais entrada de recursos aqui para o Brasil, valorizando o real, desvalorizando a moeda, o dólar, e isso poderia trazer o nosso câmbio para a casa abaixo dos 5. Tem um patamar aí que é psicológico, esses dias agora chegou quase lá, 5,03, né? Mas qual é a notícia boa disso? Se o fenômeno de desvalorização do dólar é global, ele automaticamente, no mecanismo de equilíbrio, ele valoriza as commodities. Então, quando o dólar desvaloriza em relação às outras moedas em termos globais, ele vai valorizar os metais, ele vai valorizar soft commodities, a soja, o milho, o trigo, etc., o petróleo. Então, a gente já está vendo isso. Então, há um mecanismo de compensação que acaba assistindo o produtor rural. Dessa forma, a gente vê que, vamos dizer, a soja pode ser que ela não fique no 160, ela não vai ficar. Ela vai ficar onde? No 130, 120 aqui no mercado interno? É por aí. Mas olha, vamos olhar. 2019, se falasse que a soja viria para 130 e ficaria ali como sendo um patamar, um novo patamar de preço, qualquer produtor rural estaria estourando uma champanhe, um vinho ou uma cervejinha para celebrar. É um novo patamar. Como o milho também deve ficar ali na faixa entre 68, 70, 72, também como um patamar, um piso, né, ali base Campinas, porque essa é a nova história. O produtor está capitalizado, ele tem mais condição de sentar em cima do produto, pressionar o comprador, né? Nós tivemos agora um movimento dos pecuaristas, na verdade, dos frigoríficos, onde houve um movimento harmônico, onde os frigoríficos pararam de comprar, né? O mercado de milho também ensaiou esse movimento, né? Agora, o mercado de carnes ele é muito mais concentrado, né? De certa forma, o CAD permitiu de socorrência, é um desserviço à pecuária, de maneira que o impacto sobre o preço da carne foi muito grande, mas a gente não está vendo isso de forma tão emblemática assim no mercado de milho e na soja. Então, Ô, Fernando, quando é você... um mercado muito mais aberto, com muito mais competição, né? Então, eu não acredito que a gente vá ter um impacto tão grande. É claro que na pecuária também ainda temos preços bastante positivos, né? Realmente o mercado está ainda remunerador para o pecuarista, né? Mas foram anos e anos de penúria para os criadores de gado nesse país. Quando você sinaliza uma soja de 130 como um piso aí, você está estabelecendo isso
já para 2021, como um novo patamar de preço para 2021? Vamos lá, Alexander. Eu estou pensando nisso. Se nós considerarmos um câmbio na faixa de 4,90, 5, por ali, é Uhum. lógico. Se o dólar desvalorizar o ponto do câmbio, chegar a 4 baixo, 4,10, 4,20, É um talvez outro esse cenário, preço, né? talvez o preço de 130 não se sustente, né? Teria que ter um realinhamento, talvez aí, mas veja, nós temos uma demanda internacional, o cenário externo é um cenário bastante altista ainda, por causa dessa revisão do consumo chinês, né? Na verdade, a Ásia vai puxar esse trem da demanda de proteína animal, desculpa, vegetal. Então, existe um patamar novo lá fora também. Então, mesmo com o câmbio descendo abaixo dos 4,50, etc. e tal, vai haver uma resistência muito grande de que esse preço volte abaixo dos 100, etc. e tal. Então, e ele vai descer, e vai descer de forma lenta, né? Vai descer de forma bastante lenta, na minha visão. Então, nós construímos, de fato, um novo patamar para milho e soja, na minha visão. Novo patamar de preço vai se consolidando para a soja, nesse patamar aí dos 130, desde que Isso. o dólar se mantém orbitando ali na casa dos R$ 5. 4,90, 5,10 por aí. Oh, boa, boa. E 130 é um bom preço, Fernando? Eu pergunto isso porque tem a questão do custo de produção que se levar em conta também, né? A verdade é a seguinte, eu diria que hoje é bom, sem dúvida é. A tendência é que os custos vão se alinhando, né, com essa receita do produtor. Quem vende insumo sabe que ele vai tentar capturar um pouco do valor desse ganho do produtor rural, né? Se ele perdura por um tempo, a tendência é que fertilizante, os químicos, a semente vai se ajustando ali também, né? Mas a verdade é que a velocidade que o preço chegou lá, né, nesse nível de 130, 140, 150, os insumos não acompanharam na mesma velocidade, né? Principalmente os precificados em reais. Agora, é claro, a tendência é que eles vão acompanhando. Se tivermos uma queda abrupta do preço, nós vamos ter até uma situação de aperto do margeamento do produtor rural. E aí sofre primeiro quem? Aqueles que têm arrendamento primeiro, né? O produtor arrendatário é aquele que primeiro vai sofrer a compressão da sua margem à proximidade de um break-even, por exemplo. E o produtor que é proprietário, que colhe bem, que tem um nível de tecnificação boa, que a gente também tem que sempre lembrar que a produtividade é um fator preponderante aí. Se ele colhe bem, né, ali temos que ter um colchão mais dilatado ali para proteger a sua renda, né? Então, se o produtor às vezes é um arrendatário, mas colhe bem, ele também está protegido. Às vezes o produtor é proprietário, mas está sofrendo, como é o caso no Rio Grande do Sul, às vezes no Mato Grosso do Sul, ele pode estar ali já mais perto da linha de equilíbrio. Mas mesmo assim, com esse preço de 130, no ano passado, ou nesse ano, quem colheu esse ano, mesmo que tenha tido uma quebra, salvou algum resultado, né? Agora, para frente, com o alinhamento dos custos, já começa a ficar com uma margem um pouco mais comprimida. Exige um sucesso, exige que a produtividade siga boa. Eu acredito que agora em 2028, de 2021, quem não colher bem já vai sentir um pouco mais aperto aí. Era nesse ponto que eu queria chegar, na margem do produtor. Afinal, ele teve margens muito boas, né, nesse ano de 2020. Será que ele vai conseguir manter essa margem ao longo de 2021 também? Quem comprou insumo cedo, né, Alexandre? Vamos falar que quem comprou o insumo no primeiro trimestre de 2020, ou até no primeiro semestre de 2020, vai ter uma margem muito boa agora nessa colheita,
né? O que ocorre agora, o risco é, quem comprar o insumo agora no primeiro trimestre de 21, né, e eventualmente pegar o dólar na descendente, pode ser que para 22 já vai presenciar um aperto maior do seu resultado, né? Portanto, trajetória do dólar é importantíssima nessa análise, então. Sim, sim. Acho que agora que a gente, né, não pode dizer que o mercado agrícola só vai subir indefinidamente. O mercado sempre tem ciclos. É claro que os agrícolas, os ciclos de alta são sempre maiores do que os ciclos de baixa. O mercado agrícola tem sido, os preços têm sido sempre com ondas, os vales têm sido muito menores do que os picos nos últimos 10 anos, né? Então, isso tem garantido uma sustentabilidade para a atividade agrícola, e a gente vê isso no crescimento da produtividade, da produção nacional, e a gente vê sempre que a demanda lá fora vem sustentando isso, né? Mas, com certeza, você tem esses momentos de vale, né, de barrigadas, que é o momento que o produtor tem que ter um pouco mais de atenção nas suas contas. É um momento onde ele tem que tomar um pouco de perigo na expansão de área muito excessiva, né? Porque às vezes ali é a hora que o produtor estica a perna um pouco mais longa do que ele poderia, né? Estica a corda demais, né? Muito bem. Ou seja, não dá para reclamar de 2021 também, Fernando? Não. Quem comprou insumo, principalmente ali nos primeiros 4 meses de 2020, foi muito bem, vai colher 2021 com resultado, né? Agora já temos, né, um volume de 60% vendido aí, 21, já com preços bem garantidos. Há uma redução no ritmo de venda, que tem um sentido todo em função da incerteza climática, um pouquinho desse câmbio que deu uma desanimada um pouco no produtor rural, mas o produtor, vamos ter em mente que a média tenha sido 60% para todo mundo. Se o produtor já vendeu 60%, ele praticamente já acertou o custo dele, né? E esses 40 aí vai ser a parcela, 40, 30, a parcela que ficou de margem para ele, que ele pode especular que ali já está praticamente garantido o resultado dele, né? Então, é claro que depende se ele é arrendatário, se não é arrendatário, se ele tem armazém próprio, se não tem, onde ele está, que região que ele opera, se ele tem 80 hectares, 800 ou 8.000 hectares, tudo isso muda. Mas essa parcela de 60, 70 é o custo dele, né? Então, isso aí, se ele já tem isso fixado e garantido, agora ele vai estar ali gerenciando praticamente a sobra dele, né? O saldo dele. Então, aí ele já está praticamente ali especulando ou aguardando para ganhar um pouco mais no que sobrou dele. Então, é uma safra que, se ele colher bem, é claro que ele depende dele colher esses 30%, né? É importante ter isso em mente. Se ele colher isso bem, ele tem um ano maravilhoso aí. A safra 20, 21 vai ser uma das safras que ele vai guardar na história com carinho, se ele colher bem. Agora, 20, 21, 22 já é uma safra, como eu disse, que cabe cautela na visão de fluxo de caixa em relação à gestão desse câmbio, dos custos, porque agora os insumos já vão acompanhar esse dólar, né? Já vai haver uma percepção de reprecificação dos insumos em face das receitas do produtor rural, da oportunidade que ele tem de pagar um pouco mais na semente, no químico, no fertilizante, né? E aí corre-se o risco de ter um realinhamento de preço com o câmbio, se ocorrer uma queda mais abrupta do câmbio. E eu não acredito muito nisso por uma questão simples. 2022 é ano de eleição. 2021 vai ser um ano onde vai haver aquele impulso do candidato
de dar benefícios ao eleitorado, não é? Nós já vimos isso na história. Incentivando demanda. E aí o que nós temos? Um ano de desequilíbrio fiscal não vai permitir que o nosso câmbio desça demais. Isso é uma notícia ruim para o país, mas não tão ruim para o produtor rural, né? Porque se nós seguimos com desequilíbrio fiscal, o câmbio segue ainda com o real desvalorizado e nós temos aí um câmbio acima de 5, provavelmente sustentando os preços nesses patamares aí de 130, enfim. A sua análise foi para o lado da um dólar mais alto em função do desequilíbrio fiscal, né, da manutenção do desequilíbrio fiscal. Quando você começou a falar, eu imaginei da possibilidade de dinheiro circulando na economia, consumo aumentando, demanda aumentando. Isso também pode ser possível, Fernando? Sim, sim. Eu acho que nós não podemos descolar, Alexander, a política da economia em 2021, né? Eu acho que é importante a gente estar atentos a essas questões. Ano pré-eleitoral, né? Nós temos aí um momento que pode ser de manutenção de um desequilíbrio. É lógico que ainda temos a pandemia aí, até que a gente consiga vacinar todo mundo, ainda temos que manter um certo nível de sustentação das camadas mais desassistidas aí, então tudo isso pesa. Então eu acho que ainda temos oportunidade aí para esse câmbio ficar firme, apesar de lá fora o dólar, com certeza no primeiro semestre, vai seguir pressionado lá fora por causa da política monetária americana. Muito bom. Meu caro Fernando Pimentel, muito obrigado, viu, pela sua atenção com a gente. Agradeço todas as vezes que a gente pôde conversar esse ano, trazendo sempre novidades aí para o produtor. Aproveito para desejar a você um ótimo final de ano e que em 2021 a gente possa conversar mais e trazer mais informações aqui para o nosso amigo internauta. Obrigado por enquanto. Se Deus quiser, um Feliz Natal e uma grande colheita aí no 21 para todos os produtores do Brasil, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu, Fernando. Abraço para você. Se cuida aí. Obrigado. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações. E eu acho que a informação mais importante que o Fernando trouxe é o estabelecimento desse novo patamar de preço para a soja. O Fernando fala dos R$130 como um patamar de referência para a soja nesse ano de 2021, contando, obviamente, com um câmbio que não se afaste muito ali da casa dos R$5 por dólar. Então, 130 ainda é um bom preço, né, um bom valor da soja, levando em conta que lá no início do ano, lá no início desse ano, 2020, o produtor conseguiu comprar os insumos mais baratos aí e, portanto, ele conseguiu fazer a sua renda aí melhor. Para o ano que vem, a atenção tem que ser redobrada em função justamente dessa mesma matemática. O produtor tende a comprar um insumo com o dólar mais alto e se a trajetória normal internacional do câmbio se confirmar, a trajetória é de queda do dólar em relação às demais moedas. Isso pode ter aí um probleminha entre o custo dele e o preço que ele vai vender a soja e reduzir a renda do produtor. Portanto, é muito importante que todo mundo fique atento a essa matemática aí para evitar ficar no prejuízo, na verdade. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olhando a tela, a gente vê a soja para janeiro fechando a $11,85 por bushel, 16 pontos mais 25 de alta. Março, 11,90, 15,5 de alta. Julho, 11,89, alta de 14 pontos. Agosto, 11,65, alta de 11 pontos mais 25. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também encerrando de forma positiva, mas com ganhos bem mais tímidos aí do que da soja.
O março ganhou um pontinho, fechou a 4 dólares e 25 centes por bushel. O maio, 4 dólares e 28 centes por bushel, 0,75 de alta. Julho manteve estável nos 4 dólares e 28 e o setembro, 4 dólares e 30 centes por bushel, meio ponto de elevação. E, finalmente, o trigo. Trigo para março, 6 dólares, subiu 4 pontos. O maio, 6 dólares e 1 cento por bushel, subiu 3 pontos mais 25. O julho, 5 dólares e 96, alta de 2 pontos. E o setembro, 5,99, 2,75 de elevação. São os números de hoje, já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção, sua audiência. Continue com a gente.